o assunto agora aqui no Rádio Revista é o evento que vai acontecer neste dia 21 de setembro na Vila Schilesser, evento do Núcleo de Oficinas Mecânicas da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Brusque. Estamos falando da inspeção veicular gratuita, né? A inspeção veicular gratuita, que já é uma situação que nós já temos aí há mais de 20 anos que é realizada em Santa Catarina. Está aqui o nosso convidado de hoje, o Anderson Bernardo, que é o coordenador do núcleo, é mecânico, é proprietário de oficina e vai contar pra gente sobre esse evento. Ô Anderson, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem, Anderson? Olá. Bem perto do microfone aqui, por favor. Olá, tudo bem? Bom dia. Tudo certo? Tudo certo. Como é que vai se desenvolver esse evento? É a primeira vez que ele acontece em Brusque, Anderson? É a primeira vez que ele acontece em Brusque. Primeiramente, eu gostaria de falar um pouco sobre o núcleo. Pois não. Né? Até porque é a base onde tudo começou. Então, a gente sentiu a necessidade do nosso setor, junto com o CDL, criar um grupo de empresários para entender as dificuldades do setor, trocar experiência e buscar soluções. Quanto tempo já tem o núcleo? O núcleo fez 2 anos esse ano. Certo. Esse mês, né? Então, assim, a gente procura desenvolver nossas oficinas, né? De que forma? Trocando essa experiência, ouvindo as dores dos empresários, né? E também, hoje a gente está falando até de mão de obra, sim, né? Sim. Então, a questão da mão de obra, a questão hoje com o automóvel, existe uma atualização muito rápida na tecnologia dele, né? Então, a gente tem que estar preparado tanto para o automóvel, tanto para o cliente também, que mudou ao longo desses anos, né? O automóvel, ele é uma paixão hoje do brasileiro, né? Então, a gente tem que estar preparado e a gente tem que subir a régua do setor da reparação automotiva. E a gente sabe que Brusque é uma grande cidade, tem muitos veículos rodando e a gente está preocupado com isso tudo, né? E falando um pouco do evento... Não, mas só deixa eu fazer uma pergunta para você ainda sobre dentro da criação do núcleo, 2 anos. Você é mecânico há quantos anos? Eu fiz 20 anos de mecânica esse ano. Eu comecei em 2004, né? Como a maioria dos mecânicos começou, lavando peça, limpando o chão da oficina, né? Começando da base, né? E nas empresas que eu fui trabalhando, porque não existe hoje, por exemplo, na época não existia treinamento, né? A gente aprendia com a experiência dos mecânicos mais velhos. Atuando, né? Atuando. A maioria dos mecânicos hoje em Brusque, a gente sabe que tem oficina com mais de 55 anos em Brusque hoje de atuação, né? Quantos anos? Tem oficinas hoje no núcleo com mais de 55 anos de atuação. Eu acho que o Belli deve ser um, né? Belli, o Quininho. o Poldo, Mecânica Poldo. Então, assim, a gente, Tecnauto está fazendo em torno de 38 anos. Pequenininho, mas agora é o filho quem toca. Filho, né? Então, mas a mecânica tá lá. Sim. Tá lá ainda. Então, isso assim, você imagina, né? Como que foi essa evolução toda, né? E hoje a gente tá aqui para buscar esse conhecimento. Por exemplo, ao invés de a gente fazer um treinamento lá em São Paulo, toda a despesa para lá, por que a gente não juntar um grupo de empresários e trazer o instrutor para cá, para a cidade? E ainda mais, dando oportunidade não para uma pessoa, mas talvez para um grupo de 60, que nem já teve ano passado. Eu consegui juntar 70 pessoas no treinamento. Interessante. Então isso é muito legal e é um bem para todos, né? Inclusive para quem tem automóvel, para o cliente também, né? Cara, mecânico e médico, você tem que confiar. É isso aí. Eu sempre comparo o meca, claro, resguardando-se as proporções. Mas mecânico e médico, a gente tem aquele de confiança. É isso mesmo. Não é verdade? É isso aí. Então, mecânico é uma relação de confiança e isso é uma coisa que a gente tem que mudar o pensamento, que você está falando, existe mecânico raiz, ainda existe, né? Mas ele é obrigado a se atualizar, senão ele fecha as portas. Não tem como você atender. A gente sempre conversa esse assunto lá no CDL. O mecânico, sei lá, a mecânica de 30, 40, 50 anos atrás, você entrava numa oficina, você passava por cima de motor, pisava em óleo, era um monte de carro velho desmontado, muitas vezes o mecânico estava todo sujo de graxa, ele não sabia atender, ele era rude,
né? Então isso tudo mudou. Hoje, né? hoje você chega numa oficina, ela tem um piso de epóxi, ela tem um atendimento, geralmente tem uma presença feminina nessa atendendo, ou muitas vezes até trabalhando. Hoje tem várias oficinas mecânicas que tem mulher trabalhando, então assim, mudou completamente o cenário, né? E a gente está aqui para mudar também a cabeça dessas pessoas que ficaram lá atrás. Por quê? Existe muito carro rodando. Então, hoje esses 20 empresários, eles não são concorrentes, eles são aliados, eles são associados. E a gente só tem a ganhar com isso. Até porque não tem oficina vazia, concorda comigo? Justamente. As oficinas estão sempre cheias. Sempre cheias. Quando a gente procura uma oficina, dificilmente, cara... agendamento. É agendamento, porque isso mostra que você não tem oficina vazia. Todas elas estão com serviço, enfim, tem demanda, tem trabalho. Tem espaço. Para quem tem competência, tem espaço. Até porque, assim, a gente precisa ter um planejamento. Tem que ter um processo dentro da oficina, para não se esquecer uma roda frouxa, né? Para não, daqui a pouco, o senhor vai lá, você tem uma reclamação específica, é atendido um monte de coisa, e a reclamação específica não foi resolvida. Quem que já não passou por isso, né? Claro. Aí você tem quantos funcionários na tua oficina hoje? Hoje a gente são em 7. 7 funcionários. Minha empresa hoje tem 5 anos, né? E, como eu falei, entendendo essas dificuldades, quando eu sentei numa mesa, que foi uma das primeiras reuniões que tive lá, eu sentei numa mesa, e eu com 4 anos de empresa, vendo empresas sentadas na mesa com 55 anos, eu fiquei assim, muito feliz, né? Por ter, imagina, tudo que esse cara passou ali por 55 anos, ele tá passando um ano, só não faz desse jeito, porque eu já tive história, me incomodei. Tem que mudar. E tem mais. O núcleo hoje, ele tem assistência jurídica. O Voga Advogados, da Voga Advocacia, tá com a gente. Porque hoje, como tem cliente bom, tem cliente ruim. Tem muitos direitos que mudam todos os dias. A gente tem que estar sabendo, né, dos direitos e deveres da oficina, do comércio. E também dessa questão técnica, né? Porque hoje informação técnica é muito difícil. Antigamente a gente tinha 4, 5 modelos de carro. Tipo, pegaram um Volkswagen e um Ford, na época da Auto Latina era tudo igual. Motor AP para todo mundo, caixa para todo mundo. Hoje já não. Hoje, às vezes eu até brinco com os clientes que estão na minha oficina. Eu tenho 6 boxes de elevador lá. E às vezes os 6 boxes são 6 marcas diferentes, com 6 carros diferentes, com 6 mecânicas diferentes. Aí você imagina só, você acha que eu tenho capacidade de ter todas as ferramentas disponíveis? Agora, se a gente tem um núcleo, se a gente tem algumas oficinas, o meu parceiro vai me emprestar. A gente vai ter essa facilidade de somar. De somar conhecimento, de somar ferramenta, de somar estrutura. Então é fantástico que a gente está fazendo isso hoje. E eu sempre falo, toda reunião, com toda pessoa que eu tenho contato, gente, a gente está plantando uma sementinha aqui hoje. Esse evento que vai acontecer dia 21, a gente quer fazer acontecer todos os anos, assim como uma FenaJeep, assim como uma FenaReco, sabe? Assim como uma feira que nem teve a Farritec essa final de semana. Sim. A gente quer fazer isso acontecer direto. E a gente tem um apoio de grandes empresas. Por exemplo, a Zen. A Zen, quando ouviu que o CDL tinha um grupo de empresários falando sobre a dificuldade do setor, querendo buscar solução, querendo buscar conhecimento, eles foram uma das primeiras empresas a abrir a porta. A gente tem um programa lá na Zen, que é o Papo de Profissional. Então a Zen, a cada 2 meses, abre a porta da empresa para a gente entrar lá, conhecer a engenharia do produto, porque a Zen hoje ela é fornecedora para a maioria das montadoras no mundo. Então, trocar experiência, olha só, uma Zen da vida querendo saber da experiência dos mecânicos, para poder melhorar, muitas vezes, numa aplicação de peça, para ele entender que a peça, existe uma complexidade para fazer uma peça, para poder ter durabilidade e confiança, porque o carro tem que ter segurança. Então, um dos temas aí da inspeção veicular gratuita é segurança. Porque a gente tem, vocês sabem disso, do dia 18 ao dia 25 de setembro, a gente tem a Semana Nacional do Trânsito. Por que o Estado de Santa Catarina escolheu essa semana, essa data? Por conta da Semana Nacional de Trânsito. A Polícia Militar faz o trabalho dela nas escolas, com o ProERD, ou até com programas específicos sobre segurança no trânsito, né? E a gente quer fazer isso também. Então existe, claro, tudo a gente tem que ter as nossas empresas, a gente tem que tocar tudo junto, né? Não dá para inventar um monte de coisa porque daqui a pouco não consegue fazer nada direito. Mas é um futuro que eu vejo
daqui a pouco a gente trazer essa informação educativa lá nas escolas, de repente na Semana Nacional do Trânsito também. Falar um pouco de segurança. Pô, eu trabalhei em concessionária, e na minha concessionária que eu trabalhei, a gente fazia latuaria, atendia seguro, sinistro. Vou falar pra ti, os carros batidos que chegavam lá, 90% tava com o pneu careca. 90% tava com uma sinalização fora, queimada e tudo mais. E assim, cara, 100% dos acidentes, não vou dizer pra ti que 100% é falta de manutenção, mas um grande percentual é falta de manutenção. Porque o freio que não tá bem ajustado, ele vai ter uma paragem 2 metros, 3 metros para frente. 2, 3 metros para frente, muitas vezes é uma colisão. É uma morte. Entendeu? Então hoje, fluido de freio se troca a cada 2 anos, por exemplo. Só que cada ano tem que medir o índice de umidade dele. No manual tá lá, cada 2 anos. Mas a nossa região é muito úmida. Nossa região aí muitas vezes, depende da localização que o cidadão mora, 1 ano o fluido de freio já tem umidade. E se o fluido de freio quando tem umidade, ele vai criar bolha de ar se ele aquecer. E aí o freio fica esponjoso e não freia no momento certo. Então assim, tem uma série de situações que a gente tem que entender. E vocês sabem muito bem, vocês têm automóvel, vocês sabem muito bem que a manutenção preventiva, ela é sempre muito mais barata do que a manutenção corretiva. Por exemplo, se você deixar vazar um líquido de arrefecimento, esse motor vai superaquecer em um momento. E muitas vezes a engenharia ela é fraca. Por quê? Se tiver um vazamento muito grande, não vai marcar a temperatura. Quantos motores que a gente já fez que não marcou temperatura? O cliente, mas no ponteiro nem subiu da temperatura. Ou mais, né? Esses carros mais novos agora não tem nem ponteiro de temperatura mais. Entendeu? Como é que o cara vai saber se o carro superaqueceu? Quando é que a luzinha vermelha acendeu da temperatura, o motor já foi. Então, às vezes, assim... Gente, a cada 6 meses ou 10 mil, ou dependendo do veículo, é 1 ano ou 10 mil, tem que passar por uma inspeção. Não é só trocar óleo e filtro. Tudo bem, você quer lá trocar óleo e filtro numa casa de troca de óleo, tudo bem, mas não pode esquecer dos outros itens. Verificar o desgaste de pneu, verificar folga de suspensão, verificar vazamentos, iluminação, estado de correias, que é muito importante. Quanto é que é um prejuízo de uma correia dentada hoje, se estourar? Basicamente, um motor 1.0... 4, 5 mil reais. E uma correia dentada, uma troca média hoje, um carro popular, R$1.000, você faz tranquilamente. O serviço como tem que ser feito, padrão. Economiza 3 mil. Então, e o carro fica 3 horas na oficina. Se estoura uma correia dentada, o cara fica 1 semana. E quem fica sem carro hoje? Ninguém, né? Quem que fica sem carro hoje? A pergunta mais que eu ouço mais hoje na minha empresa é o cara agenda, chega lá, que hora que fica pronto? Fica pronto até meio-dia? Fica pronto hoje? Porque o cara hoje... Quer pra ontem, né? Então, jeito que é pra ontem. Não pode ficar sem. Então, assim, a manutenção, ela tem que ser ressaltada. A gente tem que... Te confesso que há 20 anos atrás, quando eu comecei, a gente fazia 5 motores por semana. Eu lavava a peça de 5 motores por semana. Eu não aguentava lavar a peça. Tá? Hoje, a gente faz 1 motor por mês e olha lá. Esse ano, se eu mais a manutenção mesmo. A preventiva. O lubrificante mudou muito. A tecnologia veio para ajudar, entendeu? As pessoas, o conhecimento também mudou bastante. Hoje, com a internet, as coisas estão tudo na palma da mão. Então, hoje, se procurar uma informação sobre um carro, sobre uma manutenção... Você já tem ali? Já tem. Antigamente não tinha isso. Você já vai mais ou menos com uma ideia. E como é que vai funcionar o IVG nesse sábado? Como é que vai ser a dinâmica dele? Então, na verdade, a gente montou uma pista. É um circuito onde... vai ser por ordem de chegada, tá? A gente vai ter 60 pessoas trabalhando, então é muita gente, então a gente vai estar preparado para receber muita gente. A gente estima aí uns 100 carros. Qual é o horário que começa? Começa às 9 da manhã, tá? É ali na frente da Sevim, sabe? No Padre Vila Chulé. Vamos colocar os elevadores lá e... Elevador lá. Vai ter como se fosse... A gente vai levar a oficina para lá. Lógico. Como é que vai funcionar? A gente vai ter uma pessoa para recepcionar, entender o que vai acontecer. Vai ser só inspeção visual e orientação. Esse é o foco. Ninguém vai consertar nada lá. Não tem. Você vai sair de lá, você diz, precisa fazer isso, a suspensão tá vazando, É isso aí. O carro vai chegar lá, vamos verificar a iluminação. O sujeito chega e diz, cara, eu acho que eu tô com um problema assim. Você vai olhar e diz, de fato... Pode levar para a oficina porque... o problema existe, né? É um vazamento de óleo, um vazamento de água. Por exemplo, a gente vai fazer um teste de bateria, vai verificar nível de óleo, vai verificar vazamentos, vai colocar o carro no elevador, a gente verifica a condição, se tem folga de suspensão. A gente muitas vezes não vai saber o que é lá, mas vai dizer se está ok, não está ok, né?
verifica escapamento e tudo mais. Então, assim, quando a gente conversou lá... É uma espécie de check-up. Check-up, é isso aí. E aí vai ser entregue um checklist, dizendo para o cliente o que está ok e o que não está ok. Lógico, é um evento social. A gente não está pensando em lucratividade, a gente está pensando em orientação para as pessoas. Quantas oficinas fazem parte do núcleo? 20? Hoje são 20 oficinas. Todas elas estarão Todas participando? elas estarão lá. Esse nosso trabalho aqui começou em fevereiro, por conta dos alvarás, locação do espaço, todo um processo, porque esse evento, ele acontecia, olha só, nos anos 90, pro ano 2000, existia um núcleo em Brusque, só que se acabou, por conta, às vezes, de alguns empecilhos de pessoas, e que aí acabou se dispersando, né? E era feito no pavilhão da FENAECO. Não sei se vocês vão lembrar disso. Eu não lembro não. Olha que eu já tenho 61 anos, mas eu não tô lembrando. Acontecia. E eu não sabia disso. Só que, como essas pessoas têm uma empresa muito antiga, a gente fazia isso lá no pavilhão. A gente tentou pegar o pavilhão, mas por conta do calendário deles não conseguiu. Certo. Aí por isso que a gente falou com o pessoal da van e a gente conseguiu lá. Vai ter uma cobertura ali, alguma coisa? Isso, a gente alocou tendas, né? Então esse circuito ele vai ser delimitado, onde vai ter os patrocinadores, né? Como se fosse uma pista de corrida. Vai ter os patrocinadores, vai ter delimitado, vai ter as pessoas para atender, fazer o checklist, depois explicar o checklist para os proprietários. No meio disso tudo... Vai passar por estágios. Estágios, isso aí mesmo. Cada estágio vai ter até chegar no final e ser liberado. E no meio desse circuito, que o circuito é um U basicamente, no meio desse U, a gente vai ter um espaço de convivência. Por exemplo, se a pessoa quiser chegar lá e tá com o filho, leva o filho lá porque vai ter um espaço kids para deixar essa criança lá com uma monitora, né? Vai ter o Cicobi, vai estar com um espaço para um café, para tomar uma água, um café, bater um papo, né? Vou deixar o carro da rádio lá já para fazer. Pode deixar, vocês estão convidados, tá? Porque a gente precisa, para esse evento, fazer assim. Levar o meu? Para esse evento. O meu precisa levar o meu? Não, tu é novo. Mas o novo também precisa. O novo também dá problema, pô. Também precisa. Porque na verdade, assim, às vezes você quer, mas será que o meu carro tá tudo em dia? Às vezes tem uma passagem lá, não custa nada. Você sabe que o negócio que eu vejo assim, que é um grande desafio, é o rodízio de pneus. Que ninguém leva a sério isso, mas é um negócio simples e que é preciso fazer, né? E tu já viu o preço dos pneus hoje? Fala sério, cara. Tá vamos falar assim, vamos falar da dor. O bolso. Quando você vai comprar, não fiz o rodízio de pneu. E 6 mil quilômetros, 10 mil quilômetros, meu pneu foi. Porque o alinhamento saiu fora por algum motivo, que buraco tem bastante. Então, tá vendo? O carro pode ser novo. Mas às vezes você já rodou um tempão com ele. Buraco, alguma coisa assim. Exatamente. Já pode sair fora. Então, e às vezes um pouquinho que sai fora, num médio e longo prazo, já tem desgaste. E hoje um pneu médio aí, a gente tem muito SUV rodando na cidade. É 800 mil reais um pneu. Vou fazer uma curiosidade agora. Se bem que também hoje já tem linhas alternativas de pneu. A curiosidade, hoje nós já temos oficinas extremamente especializadas em carro elétrico e híbrido, já? Tem. Hoje a gente, até inclusive no núcleo, a gente tem três empresas que já estão atuando nesse mercado, né? Cada empresário, ele se posiciona num ponto, né? Certo. Mas hoje a gente tem 3 que já está atendendo híbrido, já está atendendo elétrico, já está fazendo reparo de bateria, já está fazendo diagnóstico em motores elétricos. Isso é uma coisa que não volta atrás, tá? Eletrificação, quando o pessoal me pergunta, Anderson, tu vai mexer em carro elétrico? Com certeza. Mas a eletrificação já começou há muito tempo. Por exemplo, na década de 90, a gente já saiu de um carro totalmente carburado, mecânico, para injeção eletrônica. Já eletrificou. Vamos falar o seguinte: direção. A direção saiu de direção mecânica para direção hidráulica. Ou elétrica. E depois foi para elétrica. Mas por que isso? Cara, é basicamente emissões. Porque quem aperta as montadoras são as normas, é o governo. Entendeu? Por que hoje tem motores 3 cilindros? E por que hoje tem motores elétricos? Por conta de emissões. Hoje essa parte de emissões ela está apertando. Ela está apertando porque tem muito carro rodando e essa questão de poluição está muito apertada e eles têm que fazer o downsize e diminuindo os motores. Bom, antigamente era motor 6 cilindros. Hoje a gente tem motor 3 cilindros. Hoje a gente já tem motor elétrico.
Não, e às vezes, com tanta potência quanto os mais, digamos, os conservadores, né? Por isso mesmo, eu digo, a potência não é o X da questão. O X da questão é os órgãos que estão apertando as montadoras, entendeu? Essa é a questão. Mas hoje a gente tem 3 oficinas que são especializadas já em carros híbridos elétricos, tá? Muito bem, então o evento começa neste sábado a partir das 9 horas? 9, às 15. A gente vai estar lá. Das 9 às 3 da tarde vai ser o evento. Das 9 às 3 da tarde. Por que às 3 da tarde? A gente não sabe a demanda que vai ter nessa fila. Então a gente tem um período aí para, né, acabar de atender e também desmontar esse espaço no domingo. Como a gente vai ter uma estrutura muito grande, a gente precisa ter um tempo também para retirar isso de lá. Pessoal, lembre-se que não é conserto de carro, não se trata de, mas sim de fazer um checklist. Mas o cara vai sair de lá sabendo o que tem que fazer. Exatamente. Vai ser um papel, não, precisa fazer isso. Isso é bom. De repente, quem quer comprar um carro, já dá uma passadinha lá e já leva o carro que tá... faz um test drive. Ele vai saber o que tem que fazer. Por que não? Ele não vai ter um orçamento, mas ele vai saber uma condição, pelo menos mecânica do carro. Sabe o que é legal? Pensa assim, a pessoa tá no dia a dia, nessa correria do dia a dia. Aí assim, eu preciso ver se alguma coisa tem alguma coisa no carro. O cara não tem tempo fácil. Exatamente, sábado. Aí, amanhã vai lá, o cara pode não consertar, mas pelo menos ele sabe, olha, eu vou precisar ver isso no meu carro. É isso aí. E até um nível de gravidade. Eu falo, pode fazer, cara, isso aqui tá bem grave aqui, tu tem que resolver isso com mais urgência. Né? E a gente vai ter essa comunicação lá. Você imagina só, a gente tem técnicos lá altamente capacitados, sabe? E de graça para a sociedade. Uma vez eu participei, foi esse ano inclusive, eu participei de uma reunião dos coordenadores do núcleo do CDL. E lá eles têm coordenadores de bairro. E eu achei muito legal, o coordenador de Dom Joaquim, ele falou, eu fiz uma conversa lá com o pessoal da Polícia Militar por questão de segurança. Eles trouxeram escola de vendas, porque o comércio local não tinha vendedor para trabalhar nas lojas. Então, assim, eles fazem essa parte social. Eu pensei, por que os oficinas mecânicas não podem fazer um papel social também? A gente tem que trazer alguma coisa para a sociedade. E foi aí que a gente juntou essa ideia do NEA, que é o Núcleo Estadual de Automecânica, que já acontece há mais de 20 anos, né? E trouxe para Brusque. Lógico, o NEA faz um evento pequeno. A gente está fazendo uma estrutura muito grande. Graças a quem? Aos patrocinadores, né? Eu até vou falar aqui da Zen, que é o nosso patrocinador diamante. Vamos falar do Zen Autopeças, né? Que é uma pessoa lá fantástica. Eles estão sempre querendo, inovando, apoiando esse tipo de ação, né? Vou falar também Maestro Autopeça, a distribuidora RCD, Corema, Motos Imports, né? Esse pessoal aí tá apoiando, porque mesmo que é uma ação social, a gente tem muita despesa para fazer isso acontecer, né? Então, se todo mundo ajudar um pouquinho, as coisas acontecem. E fica o meu convite, então, né? Para dia 21 de setembro, das 9 às 15 horas, você tá levando o seu carro lá para a gente fazer esse checklist, né? E dar uma orientação de manutenção do seu carro. Muito bem. Agradeço aqui ao nosso convidado de hoje, tô me pedindo, filha quando manda pro pai pedindo Pix, não tem hora, né, cara? Não tem hora, tem que mandar e é coisa de doido, mas vamos lá. Deixa eu só terminar aqui e dizer que hoje nós entrevistamos aqui o nosso convidado, que é o coordenador do núcleo de oficinas aqui da cidade de Brusque, da Câmara dos Dirigentes Lojistas, e que veio falar sobre esse evento que vai acontecer neste sábado a partir das 9 horas até as 3 da tarde, o IVG, que nada mais é que uma inspeção veicular gratuita que vai acontecer aqui na Vila Schlesser, próximo à Rádio Cidade. Muito obrigado, meu caro Anderson Bernardo, e sucesso. Estaremos lá acompanhando também o evento, tá bom? Muito obrigado, tá? Espero vocês lá.